Ei, gente! Bem-vindos a mais um programa Beleza no Comum. Hoje, nessa semana especial de Dia das Mães. Todo o meu amor por você, mamãe, e eu também, pela graça de Deus, posso desfrutar desse privilégio que é ser mãe. O assunto de hoje, tá demais e assim, muito necessário. Então, se você conhece alguma mamãe, você já pode mandar esse programa para ela poder assistir. Manda mensagem aí ou manda direto do YouTube o link para abençoar o máximo de pessoas que você conseguir. Eu tenho duas convidadas que estão aqui comigo hoje, assim, são preciosas. Eu tô super ansiosa para apresentar, mas antes, roda a vinheta. Gente, o programa especial do Dia das Mães, vão ter textos de reflexão aqui profundos, que vai tocar o seu coração. Vamos lá? Vamos refletir? Olha só comigo aqui o texto da pastora Malurce Ramos de Souza. A mão que balança o berço impacta o mundo para a eternidade. Deus deseja que as mães deixem sua marca no mundo. Isso acontece quando ela prepara uma nova geração que, por sua vez, se levantará e continuará em fé. A mãe que tem um grande Deus e Pai sempre deixará sua marca para a eternidade na vida de seus filhos. E eu já vou seguir para o segundo texto. Olha que coisa mais linda, também da pastora Marluce. A mãe é mais que uma nutridora da natureza. Ela é a guardiã, apontada pelos céus para seus filhos. Sua influência sobre a vida deles não tem limites. Uau! A mão que balança o berço é a que impacta o mundo para a eternidade. É esse o seu valor, mamãe que está me escutando hoje? É esse o meu valor. Deus nos chamou para impactar o mundo para a eternidade. Não é para esse tempo só, é para a eternidade. Você tem uma missão divina dada pelo próprio Deus. Você é a guardiã das flechas que Deus colocou nas suas mãos. Meu Deus, eu fico emocionada só de pensar nisso. Olha, eu já vou chamar minha roda de conversa, porque as duas convidadas de hoje eu amo demais, admiro muito, e eu quero que elas falem o máximo que elas puderem compartilhar. Então, por isso, vamos para a nossa roda de conversa. Bom, tô aqui presencialmente com a querida que eu admiro tanto, Vanessa Capuchin. Obrigada pela presença, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço muito o convite, principalmente esse tema que eu amo falar. Então, muito obrigada pelo convite. E os pequenos, Vanessa, cada dia mais lindos? Espertos, lindos, eu babo, né? Quem nunca, né? Qual mãe não? Gente, graças à tecnologia, eu tenho aqui comigo a Juliana Mendes Caiado, conhecida por todos vocês como mãe de 7. Juliana, que prazer para mim ter você aqui no meu programa. Seja bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui. Gente, essa semana especial do Dia das Mães, mãe não tem que ter um dia, né? Todo dia é o nosso dia, todo mundo fala isso sempre e a gente na prática sabe que é uma verdade. Quem é mãe sabe que realmente a gente merecia, no final de um dia, um troféuzinho pequenininho. Você venceu este dia. Mas, com certeza, além desses desafios mesmo do desgaste físico, emocional, da demanda que a gente precisa ter, a gente tem um desafio aí, pegando o texto que eu trouxe, de demonstrar e de criar uma geração, um mundo que virá e que será eterno, né? Porque depois deles vão vir os nossos netos e os bisnetos, e aquilo que a gente plantou hoje pode ecoar pela eternidade. Isso é muito sério, né, gente? Muito sério. Eu acho interessante quando a gente olha para os nossos antepassados, né? Os nossos avós, os nossos pais e o que foi gerado em nós. Então, também tem essa responsabilidade. Por isso, nós precisamos entender o que estamos gerando nos nossos filhos. Quem somos hoje? Fruto de quem nos criou. Então, o que nós queremos gerar para os nossos filhos? E eu tenho falado muito sobre isso, sobre esse tempo de dedicação. Eu entendo que tem pais que precisam estar muito tempo fora, mas eu zelo muito
o tempo principal das crianças ser comigo, eu cuidando, educando, porque justamente por isso eu quero gerar um caráter aprovado neles. Então é muita responsabilidade. É muita, né, Juliana? Você que tem Só uma 7. galerinha a mais, é muita responsabilidade para você também, né? Pois é, eu fico pensando em quantos netos eu vou ter, né? E eu Ai, que sempre falo isso. delícia! Nossa, Juliana, sua casa daqui a uns anos vai ser uma delícia. Não é? E eu sempre falo isso, eu tô criando os meus netos, né? Eu sempre falei isso, assim, quando eu tô criando os meus filhos, eu estou criando os meus netos. Isso precisa estar na nossa lembrança todos os dias, porque é geracional, não tem jeito, né? Então a gente precisa entender isso. E mais, a gente precisa entender que a nossa presença é quem constrói esse legado. Não é outra coisa. E se a gente não entender isso de uma vez por todas, a gente vai continuar sendo muito influenciado pelo mundo, né? Sim. E a gente não vai ter esse poder de influência que tem que ser nosso. E o poder de influência sendo nosso, só nós podemos exercer na prática, né? E tempos como o nosso, onde a gente vive tempos tão difíceis, assim, no sentido de ter limites para a vida como um todo, não só para crianças, mas dos adultos, nós estamos completamente sem limites, sobre todas as perspectivas, né? Então, esse momento da nossa sociedade, de uma forma geral, é um momento desafiador. Está tudo muito fluido e relativista, né? Então, assim, como que a gente pode impor limites para os nossos filhos num mundo de excessos? Ai, meu Deus, é difícil. Conta pra gente, Juliana, o que você acha sobre isso? Impor limite num mundo de excessos. Necessário, cada vez mais. Quanto mais acesso, quanto mais tá mais fácil esse acesso, né? A gente está falando de internet, a gente está falando de tudo, na realidade. As escolas, tudo tem muito acesso aos nossos filhos, tudo influencia muito os nossos filhos. Então, quanto mais esse acesso existe, mais nós precisamos impor limites e estar presente. Porque para mim é o seguinte, eu só consigo impor limite. Eu só consigo ser influência na vida do meu filho para dizer sim ou não, que eu preciso dizer se eu estou presente. O grande problema é que a gente não consegue... Isso é algo que eu tenho percebido com as mães hoje em dia, eu atendo muitas mães. O que eu percebo é que elas estão reféns. Porque ou elas não estão presentes, ou elas entenderam que a responsabilidade de qualquer reação das crianças é porque eu errei de alguma maneira. Então, elas se isentam de agir, sabe? Não, mas como eu vou falar assim? Elas têm medo de falar, elas têm medo de agir, de impor limite. E a gente precisa impor limite porque as crianças precisam disso. Né? Então, cada vez mais, eu falo assim, a gente está muito preocupado com a influência que vem de fora. E se a gente gastasse a energia que a gente gasta criticando o que vem de fora, mas usando essa energia para educar os nossos de dentro, eles estariam muito mais preparados para isso. Né? Então, a gente não está educando dentro, mas está preocupado com fora. Né, batendo fora. E o que acontece é que os nossos filhos não estão preparados. E esses limites precisam ser impostos, precisam ser. Deus me deu uma palavra no começo da pandemia, pastora, que falou assim para mim: não seja refém do clima da sua casa. Nossa. Porque impor limite significa fechar a cara. Porque ninguém que recebe um não, ou ninguém que é imposto um limite, vai ficar feliz. Né? Eles vão obedecer porque eles têm que obedecer, mas não quer dizer que eles vão ficar felizes. Não seja refém do clima da sua casa. Né? Depois eles ficam felizes de novo, mas faça o que precisa ser feito. É verdade. Vanessa, você também tem 3 preciosidades lá, que está numa fase tão peculiar da primeira infância, né? Que é um desafio pôr limites nessa fase. Eu e o Léo, a gente conversa muito, o Léo é meu marido, né? Para quem não conhece. Difícil, alguém não conhece. Tudo bem. A gente fala muito da diferença entre educar e criar. O problema é que os pais, eles criam. Você dá banho, troca fralda, dá alimento, mas educar é gastar esse tempo falando o que é sim e o que é não. E muitos pais, criança vai mexer na planta 50 vezes no dia e eu vou falar, não pode. Aí a criança vai lá de novo, não pode. Aí os pais estão cansando. Não sei se a Juliana tem essa percepção. Os pais cansam, então mexe. Cadê o limite? Desistem. E isso tem gerado com que as crianças consigam manipular e controlar os pais. É cansativo? Mas nós precisamos continuar com a nossa palavra, como o próprio Deus diz. Sim, sim. E o não é não. Então, nós temos que ser firmes na nossa palavra, não no sentido de passar medo na criança, mas a criança tem que entender aquilo que a gente está dizendo sim e não. Uma experiência muito legal que teve, porque a gente tirou a palavra castigo, a gente fala disciplina.
Se você continuar, vai ser disciplinado. Se fizer isso errado, vai ser disciplinado. E aí, a Bela estava na salinha da igreja. A Bela é mais nova, né? Não. Não, a Bela ela é dos gêmeos. Primogênita. Então ela tem primeiro. como 3 anos que ela tá? 3 anos. E a gente na salinha, eu não lembro qual igreja foi, a gente na salinha e veio depois a professora falando, olha, a gente estava mostrando as emoções. E quando chegou na emoção triste, a Bela falou, eu fico triste quando minha mãe me disciplina, mas eu sei que é para o meu bem. Ah, meu Deus, dá vontade de apertar. Então, assim, como que é importante isso da gente instruir até na disciplina? Lá em casa a gente faz o quê? Quando vai disciplinar, a gente conversa, ó, você está sendo disciplinado porque você fez isso, isso, isso. Mamãe ama você, mamãe quer que você seja uma criança e aí afirma o comportamento que a gente quer que seja e no final dá um beijo e fala eu te amo. Então, eles já entenderam que a disciplina ela é importante para a vida deles. Eles gostam? Não, como a Juliana disse, fica com a cara fechada, choram. Mas quando a gente sai do quarto, que a gente dá o beijo e fala eu te amo, eles já saem rindo. Então, é extremamente importante o pai saber que ele precisa ser firme naquilo que ele quer instruir na vida da criança. Gente, então assim, a gente está recebendo aqui tanto derramar assim, sobre a vida de vocês, através da vida da Vanessa, da Juliana, no sentido de encorajar você que é mãe, que está nos ouvindo hoje, fica firme, querida, é difícil. Juliana tem 7, Vanessa tem 3, eu tenho 2 lá em casa. É difícil para todo mundo e é pra gente também. Tem dia que a gente surta e quer sair correndo, mas a gente precisa permanecer. Porque existe um propósito maior, né, gente? Existe algo que foi dado pelo nosso próprio Deus. E a gente está entrando já aqui num papo que a Vanessa puxou, de colocar esses limites de forma respeitosa. Porque aí entra o nosso diferencial, né, Juliana? Nós somos mães segundo o coração de Deus. Então, a gente não tem essa opção de impor limites de forma desrespeitosa. Porque a gente respeita os nossos filhos enquanto criaturas do nosso próprio Deus. Então, tem que ter respeito, né? Com certeza. E sabe o que eu penso? Eu penso que o que nós devemos ter na vida dos nossos filhos, na realidade, o que Deus tem falado muito comigo é devolver essas mães a autoridade que elas perderam. Elas saíram desse lugar, elas não entendem mais que elas são autoridade na vida dos filhos, né? E quando a gente fala de maneira respeitosa, a autoridade traz isso. Porque quando você fala de poder, ao longo dos anos, eles vão crescendo. Eu já tenho um filho de 27 anos, a gente vai perdendo poder na vida deles. Mas a autoridade é algo que a gente constrói, tijolo a tijolo. E a autoridade só é construída se eu me relaciono. Se eu conheço, se eu amo, se eu explico, se eu sou verdadeira. Porque os nossos filhos vão ver a nossa disciplina e vão dizer, mas a minha mãe, ela vive aquilo que ela está aplicando. Porque se eu não vivo aquilo que eu estou ensinando, eu sou incoerente. Com o passar dos anos, eles começam a ver essa incoerência. E aquela nossa disciplina, aquele nosso falar, não resolve. Porque eles olham e falam, mas você não vive isso. Então, isso traz muito mais essa mãe verdadeira, essa mãe que se submete ao Senhor, que vive realmente a palavra, que tem um casamento na palavra. Você sabe por quê? Porque os nossos filhos eles vão ver tudo isso. E uma hora, à medida que eles forem crescendo, eles começam a olhar para aquilo e dizer, ué, mãe, mas você não faz isso que você está mandando eu fazer. E aí o nosso poder diminui e a nossa autoridade diminui. E eu acredito que a autoridade é legado, né? Então a gente precisa deixar isso para dizer assim, o que nossos filhos estão fazendo quando nós não estamos olhando. Verdade. Isso tem a ver com a nossa verdade, com aquilo que a gente está impondo limite, mas sim, de maneira respeitosa. Porque senão, porque eu acho que é como Deus faz conosco, né? Nós somos filhos. E Ele é pai. E eu só me relaciono porque eu obedeço. Eu só obedeço e relaciono porque eu conheço. Porque eu tenho relação com Ele todos os dias, né? Porque eu sei que Ele me ama. E porque eu sei que os planos dele são melhores para mim. Então, às vezes, eu não entendo o que o Senhor está mandando eu fazer, mas eu faço. E assim é com a gente, com os nossos filhos. Eu vou dizer, filho, talvez você não esteja entendendo o meu não. Mas confie que como mãe, eu sei melhor para você. Mas isso só existe se tem confiança em relacionamento. Senão eu sou apenas poder na vida do meu filho, e poder eu sou. É fácil. Mas à medida que eles crescem, isso desaparece, vai desaparecendo. E é esse o perigo. Porque quando é pequeno, a gente consegue. Mas na medida que for crescendo, aí eles se perdem. E é por isso que a gente precisa se relacionar. É por isso que a gente fala dessa maneira respeitosa. Mas uma coisa só para terminar que eu queria falar, que a gente não esquecer. Muitas vezes as mães, elas saem deste lugar de autoridade porque elas têm muita culpa. E é importante dizer aqui para você, mãe, que não é porque você errou e vai errar, que isso te tira a tua autoridade. Você vai dizer, desculpa, errei realmente, mas continua aqui no mesmo lugar de mãe. Porque tem muita mãe que recua porque acha que errou.
E errar faz parte da vida, né? Uhum. É verdade. Sensacional, né, Vanessa? E essa questão dessa relação da autoridade, você vivencia isso muito como pastora também, ele profeta no carisma. E você tem muitas pessoas que te ouvem, mas elas te ouvem porque se realmente tem um relacionamento, né? Que elas veem a Vanessa Capuchinho de verdade, quem que é. E se os adultos são assim, quem dirá as crianças, né? Sim. Elas são o nosso reflexo mesmo, elas reproduzem o que a gente faz, o que a gente fala. E desde pequenos. E pegando o gancho aí do que a Juliana falou a respeito dessa culpa, todas nós vamos errar. Uma vez eu recebi uma pergunta na caixinha do Instagram. Como eu faço para ser essa mãe calma e paciente? Falei, não sei. Eu ainda não sei. Nem eu, também não sei. Também não, sou. Gente, não somos essas Então, pessoas. assim, eu tenho momentos em que, para quem não me conhece, entender o contexto. Eu tenho gêmeos de 3 anos, mais a menorzinha de 1 ano e 8 meses. Então, de vez em quando, a gente dá uma surtadinha. Leves. Só de Então, leve. tem momentos em que, às vezes, eu estou mais estressada. Não faz isso! Desce daí! Tem. Só que a gente tenta, a maior parte do tempo, corrigir de uma forma em que nós vamos parar, ficar na altura da criança. Mas não significa que toda vez eu faço assim, que eu nunca gritei com os meus filhos, que eu nunca errei com eles. Mas eu entendi que eu preciso também demonstrar o perdão. Teve uma vez que eu disciplinei a Bela de uma maneira que não foi necessário. Eu cheguei para ela, falei, olhei nos olhos dela, Bela, me perdoa, eu não precisava fazer isso. Já fiz isso com o Benício, já fiz isso com a Ana Laura. Agora, eu não posso parar nesse lugar da culpa, como a Juliana falou, não posso ficar travada nisso. Eu errei. Mas como diz, vida que segue, errei, acabou, não quero permanecer no erro. Eu tenho que trilhar um caminho agora de uma maneira diferente. Eu estou percebendo que eu estou ficando muito nervosa. Eu posso tomar remédios naturais, florais, para me ajudar na minha calma. Sim, Vanessa, tá certíssimo. Eu posso fazer uma academia, posso fazer uma terapia. Tem várias coisas que podem nos auxiliar para que a gente tenha uma maternidade mais leve, porque a maternidade, não como dizem, todo mundo romantiza, maternidade não é tão leve assim. Mas nós podemos fazer da maternidade momentos em que a gente vai deixar registrado, como o texto que você leu, na eternidade. Então, nós precisamos controlar a gente mesmo, ter domínio próprio. Tem momentos que vamos errar, mas, vamos seguir e seguir trilhando o caminho do acerto. Até porque a gente não nasce pronta, né, gente? Não tem como. Ninguém nasce pronto para nada. E da mesma forma, uma coisa muito legal que me libertou na maternidade foi que eu entendi que eu não tinha que estar pronta sempre e que eu não tinha que saber de tudo sempre enquanto mãe. E se eu não sei de tudo, por exemplo, se eu faço uma faculdade para ser, sei lá, eu sou musicista, formei, fiz faculdade de música, de piano, eu fiquei lá 4 anos e meio, estudava, aí beleza, eu faço uma performance no piano mais ou menos aceitável. Mas e ser mãe implica também em aprender. Sim. Em dedicar tempo para aprender. E parece que falta, às vezes, esse entendimento. Infelizmente, eu tenho visto muitas mães que não estão gastando tempo nem em aprender. Eu fiz pedagogia, então eu aprendi algumas coisas antes de ser mãe. Mas tudo que eu aprendi na faculdade, hoje está de fácil acesso para todo mundo. Então, eu percebo que tem mães que não querem aprender uma introdução alimentar. Não vou aprender, vou dar o que eu quiser. Aí, as fases iniciais... não querem ter, aí vai gerar o quê? Que a Juliana falou, chega lá na adolescência, não conquistou o filho pela falta de aprendizado. Só que aí tem a questão seguinte, não só o aprender de forma... racional? Técnica? Esqueci o nome da palavra agora, mas aprender também conhecendo a criança, por quê? Eu tenho 3. Forma humana, né? Cada um é de um jeito e eu tenho que acessar o coração conhecendo o meu filho. Então eu preciso ter habilidades de como educar uma criança, mas eu tenho que ter habilidade de como educar a cada um de uma maneira individual. Então eu acho que o maior conhecimento é esse, eu conhecer o meu filho, a demanda individual deles para eu atingir o coração de cada um. Ótimo, só que os Vanessa. pais não estão gastando tempo para conhecer os filhos. Como que eu vou conhecer se eu não gasto tempo? É verdade, é verdade. Precisa aprender, né, Juliana? Você está aí ensinando bastante mãe, né? Graças a Deus. Assim, são 2 coisas muito importantes, assim, que a pastora falou. A gente precisa conhecer os nossos filhos. Muito.
Porque, assim, estudar, a gente estuda até livros de pedagogia, livros de criação de filho, existe muita coisa que é importante, que existe, que está aí, que é legal. Mas o que acontece é que isso não pode. Tem horas que eu acho que a gente precisa voltar um pouco em tudo que... Sabe que eu acho que a gente precisa, às vezes, demais desaprender do que aprender em termos de alguns conceitos. Eu pego muitas mães que me trazem diagnósticos. Então, fulano é isso, fulano é colérico, fulano é fleumático, fulano tem TDAH, fulano tem autoridade, fulano tá. Ok. Eles têm esses diagnósticos, mas quem é seu filho para além do diagnóstico? Ótimo, É isso que a pastora falou. Eu preciso conhecer o coração do meu filho, porque mesmo que ele tenha TDAH, mesmo que ele seja uma criança autista, ele é uma criança única por Deus. Deus criou aquela criança. Sim. E eu preciso me relacionar com aquela criança. Claro que eu tenho que ter uma orientação de um profissional que vai dizer, olha, ele tem essa característica, ele tem esse transtorno, ele tem isso, e você vai lidar com isso assim. Mas, para além disso, quem é a criança? As mães me trazem diagnósticos, né? Os maridos têm também perfil, fulano é isso, tem esse tempo, essa linguagem de amor. Eu tenho muita preocupação com isso. Por quê? Porque eu quero que eles conheçam as pessoas, os filhos. Porque aí eu consigo sim me relacionar e consigo lidar com aquela criança. Porque é aquilo que a pastora Priscila falou, eu não preciso saber de tudo. Eu tenho 7 filhos, meu filho mais velho tem 27 anos, já li centenas de livros sobre educação. E todos os dias da minha vida eu lido com questões que eu não sei lidar. Estão para além, Vou dar um né? exemplo para vocês. Prático. Tem 2 noites que o maior amigo dos meus filhos tentou suicídio. Nossa. Tem livro que vai te ensinar faz isso, né? Eu preciso estar presente para poder saber, ouvir, acolher e conhecendo cada um dos corações dos meus filhos, Deus saber lidar com isso. E dizer, olha, vem aqui, tem um que é mais calado, o outro vai chorar mais. Eu só sei lidar com ele se eu me relaciono, se eu conheço o coração do meu filho. Então, nós estamos, às vezes, colocando muitos rótulos, sabe? Muitas características, muitos perfis e esquecendo quem está por trás desse perfil. Uhum. E esse, para mim, é o meu maior objetivo, sabe? Hoje em dia, a gente está precisando, talvez, desaprender algumas coisas e retomar aquela coisa do senta junto, de ir para a mesa. Uhum. As famílias hoje não têm mais mesa. Então, não ouve, só fala, só manda, só comanda, não tem escuta. Se eu não escuto, eu não conheço. Entende? Uhum, verdade. Ô, gente, isso aqui, a gente, pela graça de Deus, nós estamos conseguindo refletir, porque eu acredito que vem do próprio Espírito Santo esse discernimento que a gente está compartilhando aqui. Não é? Porque não é fácil ser mãe. E é legítimo o cansaço, é legítimo o desgaste, né? Mas foi uma missão que foi nos dada. Sim. Então, a gente tem que tomar para nós a responsabilidade e, enquanto mulheres de Deus, ter essa sensibilidade espiritual para entender a importância disso, de conhecer os nossos filhos enquanto criaturas únicas feitas pelo nosso Deus, com um propósito pré-determinado para ele para a eternidade. Olha, o papo está muito bom, só que eu já estou recebendo ali no template que eu tenho que acabar o programa. Eu queria que vocês deixassem algumas considerações finais que vocês acham importantes, sabe? Assim, claro que tem muitas, mas tem uma que no momento Deus tem falado ao coração de vocês. Queria que vocês compartilhassem com quem está nos ouvindo hoje. Pode começar, Juliana? Pode ir, Ju. Então, posso? Foi um prazer, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Adoro poder compartilhar, assim, meu coração transborda dessa vontade de compartilhar. Acho que a mensagem que eu tenho que dar mesmo, que eu quero dar para as mães é: voltem para o seu lugar de origem. Deus nos desenhou para sermos mães, para cuidar dessa geração. Não queiram a perfeição, apenas se relacionem com os seus filhos e peçam ao Espírito Santo sabedoria para lidar com cada situação. Conheçam o coração dos seus filhos, estejam presentes, que vocês vão ganhar um presente, eu tenho certeza, ao longo dos anos. É isso, conheça o coração e esteja presente. Vanessa. O Léo está escrevendo um livro que é sobre Sansão, e eu lembrei dessa mensagem. Então, para você, mãe, Sansão, enquanto ele não sabia a força que ele tinha, enquanto ele estava indo por um caminho, veio um leão rugindo. E aí ele descobriu a força dele porque ele enfrentou o leão, então ele rasga o leão. Eu gostaria de te dizer, você só vai saber a força que você tem se você enfrentar os desafios que você tem na força do poder do Senhor. Ser mãe é enfrentar um desafio diário. Então, enfrente cada um desses leões, porque o Senhor é contigo. Eita, virou culto aqui, hein? Aleluia! Gente, é para encorajar você, porque você tem uma missão que foi dada pelo seu Deus, que te conhece e sabe que você vai dar conta sim, você é capaz sim, e você é
Tudo o que você precisa ser para os seus filhos, aquilo que você precisa está dentro de você. Deus não te daria pessoas, indivíduos tão preciosos se você não fosse capaz de cumprir a missão que Ele te deu. Que nesse Dia das Mães você possa passar tempo com seus filhos, você possa se sentar à mesa, como a Juliana e a Vanessa disseram, conhecer o coração dos seus filhos e se deleitar no tempo em que você vive hoje. Não espere achando que amanhã, quando seu filho te obedecer como você espera, que você vai ser feliz. Você vai ser feliz hoje. Na dificuldade, na desobediência, no desgaste. É hoje, gente. Esse programa chama Beleza no Comum, é para incentivar você a viver o hoje e não na expectativa de algo que há de vir. O presente é o que você tem hoje. Que Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Que Deus te nutra de tudo o que você precisa, de tudo aquilo que você acha que você não é. Que através do poder do Espírito Santo, você seja revestida desse poder para romper na maternidade e criar, lançar flechas para a eternidade. Um beijo e até o nosso próximo Beleza no Comum. Querida Juliana e Vanessa, amei estar com vocês. Obrigada, viu? Foi um prazer. Até a próxima. Muito obrigada. Beijo, gente. Uau.